Olá, eu sou a Camila Bertelli do canal ID Nerd e eu vim comentar um pouco da leitura do Biblioteca da Meia-Noite. Agora, numa perspectiva mais profunda e como psicóloga, vou falar um pouquinho de como a gente faz a leitura desse livro numa perspectiva mais profunda, trazendo aí reflexões que podem nos ajudar a entender um pouquinho mais da nossa relação e identificação também com a história. O início do livro, o autor discorre muito sobre o momento de grande sofrimento que a Nora está. É muito possível conseguir se identificar com as dores que ela vem sentindo, como ela interpreta a vida nesse momento e como ela está sozinha, com pouca ou quase nenhuma capacidade de se conectar, inclusive com as pessoas ali que estão ao redor dela. A Nora chega à Biblioteca da Meia-Noite e ela encontra a senhora Elma, que é uma das poucas referências e lembranças que ela tem de uma pessoa que ela podia confiar. E não é à toa que isso acontece, né? Quando a gente está num momento de grande sofrimento, dor, tristeza, é natural que o nosso processo seja de tentar reconhecer no passado aquilo que a gente, ou aquela pessoa que a gente confiava, que traz ali algum conforto. De fato, esse início da história e o início da protagonista dentro da biblioteca, ele tem um simbolismo importante para a gente poder acompanhar toda a jornada que a Nora faz ao longo do livro. Porque o fato dela estar num momento em que ela tem alguém que ela pode confiar, dá uma abertura para ela conseguir entender um pouco mais dos seus arrependimentos e tudo aquilo que ela vai viver e poder reviver nessa história, como a gente pode acompanhar aí as infinitas vidas que ela consegue experimentar, entender se alguma delas pode preencher esse sentimento de vazio que ela carrega durante toda a história. Apesar da Nora passar por várias vidas, é interessante observar que ela tem um padrão de comportamento, porque em cada passagem, em cada capítulo, em cada vida que ela acha que ela vai encontrar aquilo que ela sente que não viveu, na verdade ela se repete. Ela repete o padrão de ausência de intenção, de algo que falta ali na história para ela. E ao longo de todo o livro, essa falta fica muito evidente. Sempre falta alguém, sempre falta uma pessoa, sempre falta um sonho que ela gostaria de realizar. E é importante o quanto isso faz com que a gente, enquanto leitor, se reconheça. Porque a gente também passa boa parte da vida tentando identificar aquilo que falta para completar, né, a nossa existência. Então essa é uma conexão direta que o autor faz com que a gente sinta com a protagonista. E aí, já para entender um pouco de como esse conflito vai se desenrolando, a Nora começa a perceber que essa falta, apesar de estar no contexto ou nas pessoas ali que interagiam com ela, está principalmente nela. Para mim, essa é a essência do livro. É como ela consegue perceber que tem uma necessidade dela mesma de se reencontrar, de entender o que é que faz sentido para ela, de onde vem a coragem dela, de onde vem o afeto, e tudo isso está muito mais nela do que no ambiente, e no começo, né, ela sentia que o ambiente precisava entregar isso para ela, quando na verdade não, ela precisava entender o que ela precisa construir nela mesma para conseguir resolver esse conflito. O autor usa um recurso muito interessante aqui nessa história, que é quase o que a gente chama, em algumas linhas da psicologia, de âncora, que é o livro dos arrependimentos. Nesse livro dos arrependimentos, que começa na história pesado, cheio de arrependimentos e muito mais conectado com aquilo que a Nora não viveu do que com aquilo que ela viveu, é o livro dos arrependimentos que vai amadurecendo e evoluindo conforme a protagonista também evolui. Tem uma parte bem simbólica onde a senhora Elma fala para Nora que o livro está ficando mais leve, que os arrependimentos que ela tinha na vida estão de alguma forma sendo contextualizados ou ressignificados. E isso é bem natural, conforme a gente avança no processo de desenvolvimento, conhecimento de nós mesmos, a gente vai conseguindo depender menos dessas âncoras. A gente vai ficando mais autônomo na nossa relação com a vida e com quem a gente interage. A essência dessa trama tem a ver com o sentimento de uma vida medíocre que a Nora
se reconhece, né? Quanto mais ela não sabe quem ela é, mais medíocre ficam as vidas que ela encontra. E é uma conexão importante para o leitor aqui, porque é onde o autor começa a convidar a gente a refletir sobre a nossa própria essência e reconhecer aonde está a nossa capacidade de entender, né, quem a gente é, não só nas nossas escolhas, mas também nas consequências que vêm após fazê-las. Nem sempre a gente pode controlar a consequência daquilo que acontece após a gente fazer uma escolha, mas sem entender o que isso representa e como isso nos afeta, a gente também não é nada. Então é muito bonito uma parte onde o autor escreve uma das frases que para mim é uma das melhores do livro, tá? Que é: não é preciso entender a vida, você precisa apenas vivê-la. E apesar de eu acreditar nisso também, eu acrescento que, além de vivê-la, a gente precisa querer vivê-la. A gente precisa entender que, assim como na biblioteca, né, na vida, a gente não tem mais de uma chance para conseguir fazer uma análise daquilo que veio como consequência das nossas escolhas. A gente toma a decisão e o que vem com isso é onde está a beleza da existência humana. Então, ele começa a aprofundar e trazer um pouco mais de camada para a relação da Nora com a vida, que é quando ela começa realmente a entender que a consequência da escolha, sendo ela positiva ou não tão boa assim quanto ela esperava, é aquilo que ela tem como resultado disso a essência de quem ela é. Muitas vezes eu ficava ao ler, né, esse livro me perguntando por que a Nora tem tanto medo de viver. E no final ele traz uma reflexão sobre o quanto o caos e a incerteza eles nos paralisam e eles fazem com que a gente tenha muito mais medo de viver do que vontade de experimentar essa inconstância, essa incerteza. E aqui também tem um ponto importante que tem muito a ver com a psicologia, né? Quando a gente fica preso no passado, a gente carrega uma tristeza por aquilo que a gente poderia ter vivido ou aquilo que a gente viveu e que não foi tão bom. Mas quando também a gente fica muito preso no futuro, a gente pode carregar ali uma ansiedade, uma necessidade de sempre construir um futuro ou tá muito preso a algo que ainda nem chegou. Quando na verdade a gente deveria se ocupar em entender o presente e fazer o melhor que a gente pode nele agora. Aqui também é um convite que o autor começa a trazer para diminuir esse medo do que pode ser ou daquilo que não foi, e começar de fato a focar naquilo que você tem algum poder de ação, que é no presente. Queria deixar um lembrete importante para a gente falar dos outros personagens que também rodeiam a história. A amiga da Nora, o irmão da Nora, o Ash, que acaba tendo ali uma importância, né, na questão afetiva para ela, e como esses outros personagens compõem a vida da Nora como uma rede de apoio. E é interessante que no início ela não se abre para essa rede, ela tem uma autossuficiência que nem é real, né? Por ela ter sentido que falhou com essas pessoas em algum momento ou que não foi boa o suficiente, e isso faz com que ela se afaste dessa rede de apoio. Quando na verdade todos ali na relação, como todas as relações que a gente tem humanas, é de acerto e erro, né? Ela erra, eles também, ela acerta, eles também. E acho que é importante a gente refletir o quanto essa rede de apoio é essencial para fazer com que a Nora volte para uma possível resolução desse conflito. E quanto a gente não pode subestimar a importância das pessoas que estão ali à nossa volta. O final do livro, apesar de ser muito esperado, porque a gente da metade para frente já começa a sentir como o conflito vai ser resolvido, apesar de ser muito óbvio assim em alguns momentos, eu gosto da forma como o autor convida a Nora e nós como leitores a responsabilidade, a entender que a vida, apesar de você fazer várias escolhas, você pode ter consequências que não são sempre felizes, né? Existe tristeza, existe amor, existe indignação, todas as emoções e os sentimentos que a gente carrega por existir, que estão presentes independente da escolha que a gente faz.
Eu acho que essa responsabilidade é importante para concluir a história de uma forma que convide o leitor à reflexão e como ele pode tirar alguma coisa disso, né? E tentar ali entender como isso se conecta com ele mesmo. E a associação com a biblioteca para mim é genial. Eu acho que é um recurso literário ali que ele conseguiu extrair, porque todo mundo que lê e se reconhece, né, em você ter livros com que você se identifica, com que vem uma história importante pra gente, e cada livro da Nora é uma nova possibilidade, assim como fica para mim a possibilidade de quanto mais a gente lê, mais se entra em contato com histórias, filmes, livros, a gente consegue também encontrar outras formas de viver. Então, para mim, essa é uma das mensagens legais e muito importante. Biblioteca da Meia-Noite, muito bacana, espero que você tenha gostado dessa leitura e a gente se vê.